Poucos livros tiveram tanto a capacidade de mudar a minha vida quanto esse livro aqui, do Ishiro Kishimi e do Fumitaki Koga. Quando a gente fala sobre paz mental, quando a gente fala sobre tranquilidade para tomar decisões, quando a gente fala sobre não depender da aprovação das outras pessoas, mesmo entendendo que a gente tem uma tendência muito grande a fazer parte de bandos e a gente remonta lá às idades antigas em que sobreviver dependia de andar em comunidade, quem andava sozinho tinha chances maiores de morrer, propriamente dito. Isso faz com que hoje em dia a gente também queira, a gente dependa e a gente tenha necessidade de fazer parte de bandos. A questão é, tem como levar uma vida com maior autonomia, com maior liberdade, sem depender tanto da ação e do comportamento das outras pessoas? Tem como eu ter uma relativa felicidade? Sim, porque a felicidade é relativa. Mesmo as outras pessoas me tratando de uma maneira que eu não concordo? São todas essas respostas que eu busquei ao ler esse livro e eu separei esse vídeo em 4 partes, quatro ensinamentos principais que eu tive com os dois autores, o Ishiro Kishimi e o Fumitaki Koga. Antes de continuar, peguei aqui o Seninha, meu cachorrinho, porque ele pediu para dar um recado para vocês e ele sempre me cobra com relação a isso. Então, se esses vídeos fazem sentido para vocês, curta, se inscreva aqui no canal, mande para as outras pessoas, é importante para o crescimento, tá bom? Conto com todos vocês e bora pro vídeo. O primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês é que o nosso passado, ele explica o nosso comportamento atual, mas ele não precisa determinar os nossos comportamentos futuros. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, infelizmente, vivem sequelas de traumas que aconteceram com elas no passado. Isso quer dizer que, se elas tiveram um relacionamento ruim, vamos supor há 5 anos atrás, que foi traumático, que foi ruim, e ninguém tira o direito dela de se sentir mal com relação a isso, mas essa pessoa justifica todas as suas falhas ou seus relacionamentos que não deram certo a partir desse momento para frente, com base no que deu errado no passado, o comportamento do passado está basicamente justificando tudo o que acontece na vida dela. A questão é, muitas vezes a gente deixa com que traumas do passado, a gente deixa com que coisas que aconteceram lá atrás na nossa vida justifiquem comportamentos, determinem comportamentos e o nosso sucesso ou insucesso na vida. Se você foi uma pessoa lá atrás, na adolescência, que você teve dificuldade de falar em público, que você era zoado quando apresentava trabalho, e você não tentar mudar isso, não tentar entender isso, não tentar lutar contra isso, e aí entra aquela teoria, né, aquele tratamento da microexposição que eu falei para vocês alguns vídeos atrás, que é se expor a esse problema em doses, óbvio, saudáveis, até que esse problema deixe de ser um problema tão grande, essa pessoa não vai conseguir lutar contra isso. Essa pessoa vai conseguir, ou vai simplesmente deixar com que esse trauma do passado siga justificando o comportamento dela e todos os insucessos dela dali pra frente. Eu já contei pra vocês a história de que eu era uma pessoa extremamente tímida, e eu sou formado em educação física, e quando eu falei que fiz educação física, que ia fazer educação física para um dos meus melhores amigos, ele falou a seguinte frase: Pedro, tu sabe que tu vai ter que mudar muito a tua relação com as outras pessoas, né? Porque tu é um cara extremamente fechado, tu é muito legal, muito legal de ter por perto, mas você não deixa as outras pessoas te acessarem, porque você é uma pessoa muito tímida, muito fechada. E eu tinha 17 para 18 anos nessa época. E quase 10 anos depois, hoje eu já me sinto uma pessoa muito melhor, porque eu não deixei com que aquele meu comportamento na adolescência determinasse o meu futuro. Aquilo explicou muitas coisas de quem eu era naquele momento, mas eu não deixei com que aquele comportamento determinasse quem eu vou ser pro resto da minha vida. Eu escolhi mudar, mas eu só escolho mudar quando eu entendo de onde vêm esses sentimentos. E aí, é muito importante que você visite o seu passado para entender o porquê você tem essas crenças. Tanto a crença do que você é capaz, tanto a crença do que você merece, tanto a crença, inclusive, de quem você é. Mas a gente precisa entender, e esse livro me ensinou muito bem, que o nosso passado, ele explica quem nós somos agora, mas ele não precisa determinar quem nós vamos ser no futuro. A gente sempre tem a possibilidade de fazer essas mudanças nos nossos comportamentos. E aí, trazendo para um lado um pouco mais espiritual, que eu também acredito, a gente precisa entender que todos nós estamos nessa vida para nos tornarmos pessoas melhores. Se eu basear sempre o meu comportamento em quem eu fui, como eu vou evoluir? Como eu vou me tornar uma pessoa melhor? Ah, eu não consigo correr porque eu tentei correr há 5 anos atrás e não consegui desistir. Tá, mas isso você vai deixar pro resto da tua vida que um comportamento de 5 anos atrás justifique tudo que vai acontecer na sua vida dali pra frente naquele aspecto?
Ah, mas eu tentei ler há 5 anos atrás, não consegui me concentrar, tenho trauma, porque na escola eu não conseguia ler, era hiperativo, tinha TDAH e agora eu não quero mais ler na minha vida, mesmo sabendo de todos os benefícios. Vocês entendem como a gente deixa de viver coisas extraordinárias na nossa vida porque a gente deixa com que o passado justifique todo o nosso comportamento do futuro? Então o primeiro ensinamento é, se você hoje tem alguma trava, e eu não gosto da palavra trava, vou mudar essa palavra. Se você hoje tem alguma coisa que de fato te impede de viver ou ter comportamentos que você acredita que não vai conseguir ter, preste atenção se você não está só justificando ou determinando o seu futuro com base no que aconteceu com você no passado. É óbvio que o nosso passado tem grande influência, é óbvio que a gente nunca vai conseguir apagar tudo que aconteceu com a gente no passado, mas a gente precisa entender que eu consigo construir uma nova história se eu olhar para isso com intenção. Perfeito? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, e é óbvio, né, que eu sempre tenho o meu caderninho com as anotações principais, e o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é sobre a separação de tarefas. E eu já falei isso em vários vídeos diferentes. Separação de tarefas basicamente é, eu preciso entender o que é o meu papel, o que é o papel da outra pessoa, e eu vou trazer um exemplo muito simples. Você sempre tratou outra pessoa bem, você sempre esteve ali para outra pessoa, você fez o seu máximo, fez o que podia. Errou? Claro que errou, todos nós erramos. Mas você sabe que aquilo que você poderia fazer, você sempre fez de coração e tentando acertar. Mesmo assim, a outra pessoa te traiu. Mesmo assim, a outra pessoa procurou na rua algo que para ela faltava dentro de casa. Só que se para ela faltava dentro de casa, não é a sua obrigação cumprir aquele buraco que faltava na vida daquela pessoa. Só que a gente sempre tenta, principalmente em relacionamentos amorosos, entender que se a outra pessoa está infeliz com alguma coisa dentro de casa, a culpa é nossa. E muitas vezes a culpa não é nossa. Muitas vezes a gente está entregando aquilo que a gente tem, só que talvez a outra pessoa queira algo que a gente não tem. E tá tudo certo. É difícil pensar nesse lado, é difícil a gente ter uma visão um pouco mais aberta com relação a isso, de que as outras pessoas têm comportamentos que são dela e eu não consigo justificar ou eu não consigo modificar o comportamento dos outros. Mas só isso vai te dar uma noção muito maior de liberdade. Se você chega em um lugar, dá bom dia pra pessoa, trata a pessoa bem, faz o possível, e outra pessoa te trata mal, te xinga, te humilha, sem explicação, e você fica triste com isso, sim, é uma coisa que incomoda, mas é dela. O comportamento é dela. Hate na internet. Você fez um vídeo como esse aqui. Se alguém vier me xingar nesse vídeo, cara, é dela. Eu fiz esse vídeo tentando acertar e falando aquilo que eu acredito. Agora, se a pessoa se sente no direito de vir aqui e me xingar, me humilhar, cara, é dela esse direito. Eu não tenho como controlar o que essa pessoa deixa ou faz ou deixa de fazer. Isso serve para tudo na nossa vida. O nosso maior sofrimento vem, escuta e anota. O nosso maior sofrimento vem de resistir ao que acontece. Quando a gente resiste à realidade, a gente sofre 2 vezes. Ah, mas por que aquela pessoa me traiu? Por que aquela pessoa me tratou tão mal? Por que o meu chefe brigou comigo hoje, me humilhou na frente de todo mundo? Por que o meu pai, enfim, me xingou na frente dos meus coleguinhas? Cara, vocês entendem que tudo isso, óbvio, que machuca, tudo isso, óbvio, que incomoda, só que quanto mais eu resisto a isso, mais eu sofro. Todo o nosso sofrimento prolongado vem da capacidade que a gente tem de resistir ao que está acontecendo. E a nossa separação de tarefas, e aprender a fazer a separação de tarefas, é uma das coisas que a gente tem que continuar tentando pro resto da nossa vida, porque é isso que vai nos dar a paz de espírito para conseguir dormir de maneira tranquila, sabendo que eu fiz a minha parte e sabendo que eu não controlo de jeito nenhum o que as outras pessoas podem fazer. Então a separação de tarefas é outro dos fatores, outro dos aprendizados que eu tive com esse livro. O terceiro, anota essa frase. Eu anotei essa frase na íntegra aqui porque eu quero, por favor, se você sair desse vídeo com essa frase na sua cabeça e se você conseguir entender essa frase, eu tenho certeza que a sua vida tem total capacidade de mudar. O preço da liberdade é a possibilidade de não gostarem de você. De novo. O preço da liberdade é a possibilidade de não gostarem de você. Todas as vezes que você for ter autonomia, possuir autonomia, que você fizer algo que de fato faz sentido para você, que você realmente levar uma vida parecida ou de acordo com quem você escolheu ser, e não de acordo com a opinião das outras pessoas sobre a tua vida, o preço disso, dessa liberdade, dessa sensação, é as outras pessoas não gostarem de ti. E para mim, tá mais do que justo. A questão é,
existe uma troca silenciosa que as pessoas vêm fazendo com relação a isso. Muitas vezes as pessoas trocam essa liberdade por fazer apenas o que os outros querem e aí elas vão negociando a sua liberdade, a sua autonomia, a sua felicidade, porque elas querem pertencer a outras pessoas. É um jogo, muitas vezes, que exige que a gente pese na balança o que é mais importante. Se eu viver uma vida de acordo com aquilo que eu acredito, vão ter muitas pessoas que não vão me apoiar, vão ter muitas pessoas que não vão gostar de mim e tá tudo certo. Lembra da separação de tarefas. Agora, se eu viver uma vida em que eu tento agradar poucas pessoas, porque eu não vou conseguir agradar todo mundo, não importa quanto eu tente, mas eu escolho algumas pessoas que eu quero agradar, aquelas pessoas que eu quero fazer de tudo para fazer parte da vida delas. Eu me esqueço, eu me jogo pro lado, eu faço de tudo pra tirar a minha autonomia, tirar a minha liberdade. Eu não faço o que eu quero, simplesmente porque eu quero me encaixar no mundinho daquela pessoa. Sabe o que vai acontecer? Ainda assim vão ter pessoas que não vão gostar de você. Você vai entrar no círculo social, muitas vezes, de pessoas que você admira, tudo bem, mas no fundo você sabe que está traindo quem você é. Porque você se diminuiu para caber no mundo de outra pessoa. Entenda, você é um tipo de pessoa. Ponto. Se você tentar se diminuir para caber no mundo das outras pessoas, você jamais vai ser feliz. As pessoas que de fato gostam de ti, anota essa frase, as pessoas que de fato gostam de ti, elas gostam de ti pelo que você é, não pelo que você faz para caber no mundo delas. Se você está no mundo de uma pessoa e se você só é valorizado por alguém porque você faz aquilo que essa pessoa quer, porque você está quando essa pessoa precisa, porque você de fato se encaixa no mundinho dessa pessoa sem tirar nem pôr. Você é uma peça de quebra-cabeça que essa pessoa pegou, encaixou no mundinho dela. Se você tiver um pouquinho, uma aresta diferente daquele quebra-cabeça que é a vida daquela pessoa, você não serve. Se você quer estar perto de pessoas assim, tudo bem, é uma escolha sua. Eu não quero estar perto de pessoas assim. Eu não quero estar perto de pessoas que só gostam de mim porque eu me encaixo perfeitamente no mundinho delas. Eu não quero estar perto de pessoas que só gostam de mim porque eu tenho uma opinião exatamente igual a delas. Eu não quero estar perto de pessoas que gostam de mim porque eu não discordo delas, porque eu não tenho nenhum comportamento diferente delas, porque eu tenho uma vida basicamente que elas escolheram por mim. A questão é, todos nós em algum momento já caímos nesse erro. Todos nós temos uma idolatria tão grande por outras pessoas, e eu não estou falando idolatria de ídolos máximo, nacionais, internacionais, mas idolatrias de pessoas, chefes pode ser, melhores amigos pode ser, pais pode ser. Quantos jovens tentam ser quem eles não são para agradar os próprios pais? E aí eles abrem mão da liberdade, da autonomia, simplesmente porque eles querem encaixar no modelo, no protótipo de filho perfeito que os pais deles escolheram para eles. A questão é, e eu vou ler essa frase de novo, o preço da liberdade é a possibilidade de não gostarem de você. Entenda, quando você escolher ser você mesmo, quando você escolher levar uma vida que de fato converse muito mais com quem você é, o preço disso é as pessoas não gostarem de você. O preço disso é as pessoas que você tanto queria agradar te criticarem. E você vai ter que conviver com isso, porque vale muito mais a pena ser criticado pelo que você é do que ser criticado por um papel que você se forçou a fazer para poder caber no mundo de outra pessoa. Não tem como viver uma vida assim. Não tem como levar uma vida durante muito tempo sendo quem você não é. Tentando fazer um papel que você não faz, tentando agradar a outras pessoas que, na verdade, você nem quer agradar as outras pessoas. Na verdade, você aprendeu, você foi condicionado a isso, que a gente depende da aprovação de palmas, de likes, de curtidas de outras pessoas. Mas, na verdade, a única coisa que a gente precisa na nossa vida é a consciência tranquila de saber que nós somos quem nós somos. Nós estamos tentando evoluir. Lembra sempre do primeiro passo. A gente entende o nosso passado, mas a gente entende que o nosso passado não determina quem nós vamos ser. Nós estamos tentando evoluir. Nós entendemos o que é o nosso papel, o que é o papel das outras pessoas. E, acima de tudo, a gente vive uma vida em que a gente não tenta agradar as outras pessoas por agradar. E não precisa levar no pé da letra. Não quer dizer que a partir de agora eu vou xingar todo mundo porque eu não tenho a obrigação de agradar ninguém. Não, não é isso. Isso não quer dizer que você deva ser mal educado, isso não quer dizer que você não deva ajudar as outras pessoas. Só que você vai ajudar as outras pessoas sendo quem você é, não precisando abrir mão da sua identidade para poder caber no mundo de outra pessoa. Inclusive, se a outra pessoa exige isso, se a outra pessoa exige que você deixe de ser quem você é para poder conviver com ela, é porque ela não merece a sua companhia. E o quarto tema, e o quarto aprendizado que eu quero trazer hoje é basicamente relações horizontais ao invés de relações verticais. O que eu quero dizer com isso? Gente, uma relação vertical é uma relação em que eu sou melhor do que você, ou seja, é uma relação hierárquica.
É uma relação competitiva? E aí nos esportes, obviamente, existe muito isso. Se eu sou o primeiro lugar, eu vou ser o segundo, eu sou melhor do que você. Isso faz com que as pessoas entrem o tempo inteiro em uma competição que não há ajuda. Relações horizontais, basicamente eu vou continuar tentando ser o melhor que eu posso ser, mas eu entendo que numa relação horizontal eu sou diferente de você, mas eu não sou nem melhor nem pior. Ah, Pedro, como é que eu vou jogar um campeonato de tênis sendo diferente, se só o primeiro é campeão? Cara, por favor, a gente precisa entender, e eu acho que o grande mal da nossa sociedade hoje é que a gente não consegue interpretar muitas vezes o básico. É óbvio que eu não estou falando que não existem partes da nossa vida que não tem que ter competição. Esportes são competitivos. Muitas vezes, competições dentro da nossa própria empresa de vendas são competitivas. A gente precisa competir, aprender a competir. Só que a maioria das nossas relações são relações horizontais. Eu me encaixo na relação da outra pessoa de forma que eu, sendo quem eu sou, posso ajudar ela a melhorar ela. Num relacionamento, e muitos relacionamentos acabam porque o namorado e a namorada tentam um ser melhor do que o outro. Ah, porque eu lavo mais a casa do que tu. Ah, porque eu arrumo mais as minhas coisas do que tu. Eu sou mais organizado do que tu. Porque eu tenho melhores hábitos do que... É o tempo inteiro uma competição entre duas pessoas que não deveriam competir. Essas pessoas deveriam ter uma relação horizontal que os dois tentam melhorar para os dois criarem uma relação melhor. A questão é, existem momentos na nossa vida que a gente vai precisar competir? Sim. Vide esportes. Eu não estou dizendo pra gente denegrir nem sei se eu posso usar essa palavra. Eu não estou dizendo pra gente esquecer as competições da nossa vida. Eu estou dizendo pra gente, basicamente, entender o papel de ter uma relação horizontal. Tem relações na nossa vida que a gente não precisa competir. A gente tem que trabalhar para todo mundo evoluir da mesma maneira. Então, essas foram as 4 lições, os 4 aprendizados que eu tive com esse livro aqui. E eu indico para todo mundo, sem brincadeira, todo mundo deveria ler esse livro. Todo mundo deveria entender o quão importante é a coragem de não agradar. O quão importante é escolher a liberdade de ter pessoas que não gostam de ti, mas você dorme com a consciência tranquila, porque você sabe que você fez a sua parte. Então, muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, e pessoas que vocês acham que precisam evoluir nesse aspecto, e pessoas também que precisam refletir sobre esse aspecto. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal. É muito importante para o crescimento e para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Muito obrigado.